eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O propósito dos milagres no ministério de Jesus. Jesus, em sua nobre missão, pregou e ensinou o Evangelho. Entretanto, foi na realização dos sinais, prodígios, curas, milagres e maravilhas que se confirmou a veracidade de sua pregação e ensinos. Nesta lição, definiremos o termo milagre, identificaremos os propósitos dos milagres de Jesus, finalizando então o nosso estudo conhecendo a natureza dos milagres de Jesus. Milagres de Jesus. A palavra de Deus está repleta das narrativas de milagres efetuados pelo próprio Deus ou por agentes escolhidos por Ele para tal feitos. A origem do poder e autoridade na realização destes milagres será sempre do Senhor. Os milagres de Jesus tiveram incidência sobre pessoas ou sobre a natureza, e estes foram relevantes para provar a divindade, a autoridade e poder do Senhor Jesus como o Messias prometido para salvar a humanidade da condenação eterna. Considerando os registros bíblicos, mais especificamente os milagres de Jesus, estes foram relatados na palavra de Deus, para que os homens percebam com a devida clareza e exatidão que no âmbito sobrenatural, ou seja, espiritual, é que o homem pode ter um encontro verdadeiro com Deus. Isto através da pessoa de Jesus Cristo, descartando-se então qualquer plano material para o homem se aproximar e se relacionar com o Senhor. Em todos os milagres realizados por Jesus nos registros bíblicos, não somente a pessoa beneficiada pelo milagre, mas as testemunhas oculares destes milagres foram levadas a refletir que Deus existe e que Ele quer ter uma comunhão com a criação. Homens e mulheres percebem no milagre que é em Cristo que o desejo da eternidade pelo homem é plenamente satisfeita. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Propósitos dos milagres de Jesus. Os milagres realizados por Jesus tiveram pelo menos 8 propósitos, a saber, em primeiro lugar, cumprir as profecias do Antigo Testamento. O Messias prometido em Gênesis e nos demais livros do Antigo Testamento, especialmente no livro de Isaías, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo 53, há aqui uma promessa e uma alusão direta à pessoa do Senhor Jesus Cristo como o Messias. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53, versículos 1 ao 8. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Aí, portanto, uma alusão direta a Messias, que, neste caso, se tipificou na pessoa de Jesus Cristo. Segundo o propósito dos milagres de Jesus, confirmar a veracidade da pregação e ensinamentos de Cristo. Jesus, em seu ministério, pregou e ensinou sobre o reino de Deus, e sua pregação e ensinamentos foram ratificados pelos sinais, prodígios, curas e milagres realizados a ponto de todos reconhecerem que ele era vindo da parte de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Portanto, aqui Nicodemos, um dos principais dos judeus, reconheceu em Jesus Cristo a sua proveniência da parte de Deus. Terceiro propósito dos milagres de Jesus: promover a revelação da glória de Deus. A partir do primeiro milagre, com a transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, realizada pelo Senhor Jesus, Jesus então principiou os seus inúmeros milagres que tinham o objetivo primordial de glorificar a Deus diante dos homens. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 2, versículo 11, diz assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quarto propósito de Jesus com relação aos milagres que ele realizou: fortalecer e aumentar a fé dos seus discípulos. Jesus, ao realizar os milagres, gerava em seus discípulos a convicção de que ele era o Messias prometido, e ao mesmo tempo fortalecia e aumentava a fé deles pelo inimaginável resultados de seus milagres. A fé dos discípulos aumentava cada vez mais. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 6, versículos de número 1 ao 15, diz assim a palavra do Senhor:
Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus lhe fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Observe que neste texto da multiplicação de pães e peixes, os discípulos ficaram eufóricos e disseram assim: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E, portanto, dando a estes discípulos a condição de fortalecimento e também do aumento da fé, da convicção de Jesus como o Messias, o Salvador da humanidade. Quinto propósito para os milagres de Jesus: anunciar que Jesus é o Messias prometido. A cada milagre realizado, o povo e os seus discípulos ficavam mais cônscios da divindade de Cristo e na pessoa dele a personificação real do Messias prometido. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículos 32 e 33, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 9, 32 ao 33. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Portanto, aqui há um anúncio de Jesus como este Messias, porque ele realizava milagres e tinha, claro, os seus adversários que tentavam, de uma certa forma, menosprezar estes milagres que Jesus realizava. Como sexto propósito para os milagres de Jesus, nós temos de confirmar a divindade de Jesus. Este é o sexto propósito: confirmar a divindade de Jesus. Jesus andou por sobre o mar, desafiando as leis físicas, e neste episódio, seus discípulos reconheceram a divindade de Jesus. Mateus, capítulo 14,
versículos de número 22 ao 33, diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Conhecimento, ou seja, reconhecimento da divindade de Jesus. Sétimo propósito: mostrar a compaixão de Jesus pelas pessoas. Este é o sétimo propósito para os milagres de Jesus. Mostrar a compaixão de Jesus pelas pessoas. Jesus estava no meio do seu povo, pregando, ensinando e curando, e se colocava no lugar deles, sentindo com eles os seus sofrimentos. Jesus, ele tinha compaixão de todos, isto é, sentia as dores de seu povo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo 35 e 36, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como oitavo propósito dos milagres de Jesus, era o de ratificar a autoridade e a capacidade absoluta de Jesus perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, ao curar um paralítico em Cafarnaum, provou a todos que só Ele tem autoridade e poder para perdoar pecados. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 5, versículos 17 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que em um daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus?
Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. A natureza dos milagres de Jesus. O ministério de Jesus Cristo, no que concerne à realização de milagres em sua natureza, se dividiu em milagres inteiramente direcionados às multidões, em número de 9, e os milagres específicos para uma pessoa, em número de 35, perfazendo então um total de 44 milagres registrados na Bíblia Sagrada. Claro está que Jesus realizou curas e milagres incontáveis, porém mencionamos neste caso apenas os registrados pelos escritores da Santa Palavra de Deus. A partir deste contexto, nós podemos ainda, em concordância, classificar estes milagres registrados na Bíblia da seguinte forma: milagres de curas, expulsão de demônios, alimentação dos famintos, pagamento de impostos, que foi no caso do milagre do peixe, em que se abriu a boca do peixe e tinha uma moeda para pagamento de impostos, a questão de proteção das pessoas, a questão de ressuscitação, no caso de Lázaro, por exemplo. Então, foram milagres de ordem abrangente para o bem-estar social e espiritual do homem, como parte da vontade de Deus para a humanidade. Concluindo a nossa aula de hoje, os milagres de Jesus, pelo seu poder e autoridade, nos faz perceber o reino de Deus perfeito, que atende todas as necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais do homem. Somente em Jesus temos a vida eterna, tipificada em grande abundância, desprovida de dores e de sofrimentos. Louvado seja o Senhor. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.